Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando a todos, advogados, pares, ilustres representantes do Ministério Público, nosso visitante hoje, que é substituto do Dr. Douglas, participará conosco. Seja muito bem-vindo a esta casa. Conclamos a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Essa questão de adiamento, em razão da ausência do senador Luiz Ferreira. Nesse primeiro caso aqui, em razão da ausência dele e do primeiro vogal, tá? Porque o processo já iniciou. Nos outros casos, é em razão da ausência do relator. Só tirar o... Tá? Aqui é do primeiro relator e primeiro vogal, os outros só do relator. Bem, onde que eles foram? Onde que estão os... Está guardando o voto. Isso, e o relator não está. E era interessante o senhor abordar ele. Porque senão... O senhor pode mudar a fundamentação, né? Não, eu estou trazendo uma questão de ordem. E aí processo adiado, razão da ausência justificada do relator, eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, e do primeiro vogal, doutor Flávio Bertin. Está adiado, portanto, para a próxima sessão, o processo 13308, mandado de segurança, pedido de concessão liminar, processo administrativo, concessão de licença para acompanhamento de cônjuge. Luziene Xavier Botelho Espínola. Chama a julgamento o processo 90.942, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014. Requerente, Adriana Lúcia Vandoni Curvo. Parecer é pela aprovação das contas, também o desembargador Luiz Ferreira é o relator, e dentro dessa, do já dito da ausência justificada, também está adiado. Adiado também o processo 126.452, requerente Partido Republicano Brasileiro. Adiado também, em razão da ausência do desembargador Luiz, o processo 94232, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, Cândido Teles de Araújo. Processo 7738, agravo regimental, mandado de segurança, eleições, candidato, condições de elegibilidade, quitação eleitoral. Agravante, Alcides Milhomem de Cirqueira. Também é da relatoria do eminente desembargador Luiz. Preferência com sustentação oral. Prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Sadi Ribeiro Ramos. O relator é o Dr. Paulo Sodré, que está com a palavra. Senhora presidente, trata-se de prestação de contas do candidato Sadi Ribeiro Ramos, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PSDB nas eleições gerais de 2014. A CCIA ofertou relatório preliminar para expedição de diligências relativas às receitas, despesas e análise de doações indiretas e da correspondência dos doadores originários. Devidamente intimado, o requerente apresentou documentos e justificativas. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA se manifestou pela desaprovação das contas do candidato em função das impropriedades relativas nos itens D, E, F, H, I, K e L. Ouvida, a Procuradora-Geral Eleitoral opinou no mesmo sentido. Após, novos documentos aportaram aos autos, como prestação de contas retificadora e encaminhado a nova análise técnica, que conclui igualmente pela desaprovação das contas em razão das impropriedades relatadas nos itens de 1 a 7 do relatório. A Procuradoria Regional Eleitoral, em segunda manifestação, pugnou pela notificação do candidato para que elucidasse a irregularidade apontada no item 7 do último parecer conclusivo
em função de uma anotação equivocada da unidade técnica e após por nova vista dos autos. Intimado, o candidato apresentou justificativas e documentos que, submetidos à análise da CCIA, deu ensejo ao terceiro relatório conclusivo, no mesmo sentido dos anteriores, qual seja, pela desaprovação das contas em função agora das ocorrências relatadas nos itens 1, 4, 5, 6 e 7. Em derradeiro parecer ministerial, o entendimento anterior foi ratificado, pugnando pela desaprovação das contas. Durante o período em que o feito estava com vista ao órgão ministerial, o candidato protocolizou nova petição, tratando ainda do item 7 do último parecer conclusivo e rebatendo as anotações da unidade técnica. É o relatório, senhora presidente. Concedo a palavra ao doutor Hermes Rosa pelo tempo regulamentar. Bom dia, senhora presidente, demais julgadores, representantes do Ministério Público, serventuários da Justiça. A questão aqui desta prestação de contas, atentamente ao relatório da CCIA, temos algumas questões aqui pontuais, pequenas, mas pontuais, que precisamos alertar a vossas excelências. Com relação o relatório da CCIA pede a desaprovação itens 1, 4, 5, 6 e 7. Um por um. Com relação ao item 4, seria uma nota fiscal que não teria sido paga no valor de R$ 1.650. Aqui é uma questão, embora duas vezes explicado para a CCIA, uma questão muito simples. Embora acho que passou batido aí pelo estagiário que tratou dessa questão. O cidadão, ele mandou consertar o carro e onde fez o conserto tem a nota fiscal de serviço e a nota fiscal de produto, de peça, no caso. Uma nota fiscal de 1.140 referente a produtos e 510 referente a serviços. E ele pagou com um cheque só. E a CCIA não conseguiu visualizar, infelizmente, não conseguiu visualizar essa questão. Ou seja, acho que eles entenderam que teria que ser um cheque para cada, sendo que é a mesma empresa, só que são duas notas diferentes. E na hora do lançamento, fez-se o casamento de um cheque de 1.650 para as duas notas, de 1.140 e 510. Esse é um ponto, é o item 4. Com relação ao item 5, pagamento de uma prestadora de um cabo eleitoral. Pagou-se o cabo eleitoral com cheque no valor de R$ 506. Só que no recibo constou R$ 506,79. Pediu-se explicação, nós explicamos que houve um erro material simplesmente na confecção do recibo nesse 79. Que ela trabalhou, o contrato foi juntado. Que esse é um simples erro material no recibo. Ela trabalhou, recebeu 506 e o recibo estava materialmente descrito como 506,79. Esse é o item 5. Item 6, é aquela questão da circularização de notas sem estar na prestação de contas. Foram detalhadas 3 notas fiscais. Uma de R$ 63, uma de R$ 90, uma de R$ 103,76. Total R$ 256,76. Nós justificamos que o candidato realmente não tinha conhecimento daquelas notas fiscais. É aquela questão que, infelizmente, demanda um certo controle, mas o CNPJ do candidato é até certo ponto livre, né? Porque se ele faz um pagamento com qualquer cheque, qualquer pessoa tem conhecimento do CNPJ. Essas 3 notas fiscais, realmente, ele não tinha conhecimento do valor de R$ 256,76. Por fim, eu vou falar do item 7 e do item 1, que, no fundo, é a mesma questão. O que é o item 1? É um recibo, até nós já discutimos aqui em outras prestações de contas, inclusive com a relatoria do Dr. Paulo, aquela questão que ele rebateu com o entendimento dele, que eu ouso continuar divergindo, aquela questão do doador originário, que para nós não existe, porque, no caso, o candidato comprou, mas não pagou. Então, não teve arrecadação. E esses são 2 recibos que o Ministério Público pugna pela falta do doador originário. Um no valor de R$ 1.500, que é esse caso, que não tem doador originário. E tem um outro recibo, que é este, que inclusive foi dito pelo relatório do eminente relator,
que é um recibo que, inclusive, o Ministério Público pediu para se posicionar mais uma vez sobre essa questão do recibo no valor de R$ 15.000, que o candidato, então o candidato Nilson Leitão, fez uma doação. Na realidade, num primeiro momento, a CCIA questionou 2 recibos. Aliás, 2 recibos de mesmo valor, R$ 15.000. E nós informamos os doadores originários. No caso, um era o Galvão Engenharia e no segundo, Elusmar Magis Scheffer. No entanto, a CCIA disse que falou o seguinte nesse último relatório, que somente um deles havia regularização, porque com o batimento da prestação de contas do Nilson Leitão, um deles bateu, o outro não bateu, com a informação. Ora, a prestação de contas do candidato que foi eleito, no caso do Nilson Leitão, já foi julgada, aprovada, e não teria nem como, a informação que nós tínhamos foi repassada pelo candidato. Mas não havia nem como ele regularizar lá, só havia possibilidade de regularização aqui. Lá, a prestação de contas já está acabada. É o recibo de R$ 15.000. De toda forma, como vem este tribunal decidindo, inclusive acolhendo um processo da relatoria da presidente, da desembargadora Maria Helena, o 113462, que essa questão da não apresentação do doador originário constitui somente caso de apontamento de ressalva na prestação de contas. Com relação àqueles valores das notas fiscais, mesmo que entendendo que elas fossem irregulares, elas somam um total de R$ 1.907,55, sendo que o valor total da campanha do candidato foi de R$ 96.872,73. Não chega a 2% da prestação de contas. Com essas razões, eu peço a Vossa Excelência que julguem a prestação de contas do candidato aprovada com ressalvas. É o que você requer, senhor presidente. Cedo a palavra ao doutor procurador eleitoral. Obrigado, senhora presidente. Pedindo vênia ao advogado, eu mantenho o parecer escrito pela desaprovação das contas. Doutor Paulo Sodré, com a palavra. Após longa tramitação do feito, conforme relatado, segundo os pareceres técnico e ministerial, algumas inconsistências foram mantidas a ponto de levar à desaprovação das contas do candidato. Esse é o entendimento do órgão técnico e do ministerial. Tomando por base o terceiro e último parecer conclusivo emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, verifica-se que esse deslinde resulta das ocorrências relatadas nos itens 1, 4, 5, 6 e 7, analisados aqui e defendidos já pelo nobre advogado. A prestação de contas final, tipo retificadora, informa que a campanha do candidato atingiu um montante de R$ 96.872,73. Passo a análise das ocorrências citadas pelo órgão técnico em seu derradeiro parecer. No item A, nós temos recursos de origem não identificadas recebidos indiretamente no montante de R$ 32.134,72. Ressai dos autos que, inicialmente, o órgão técnico apontou essa inconsistência se reportando o recibo 49, 15, 17, 23, 18, 13, 6 e 24. Em última análise, concluiu a CCIA que os recibos foram regularizados, à exceção do recibo 015 no valor de R$ 3.000, cujo doador foi a Direção Estadual Distrital das Eleições de 2014, conforme se extrai do texto abaixo. Peço vênia para não ler. A inconsistência prende-se à ausência de, entre aspas, indicação do doador originário, vez que deveria ter sido informada a origem do recurso que quitará as despesas não pagas da eleição de 2014, do Zé Pedro Táxi. Logo, ratifica-se as informações dessa unidade técnica, constante um parecer conclusivo. Destaca-se também que não foi apresentada documentação comprobatória do relatado pelo respectivo candidato, a fim de corroborar as informações repassadas pelo assessor contábil das eleições de 2014 do Zé Pedro Táxi. Consta do referido recibo, número 15, o preenchimento de todas as formalidades legais, demonstrando se tratar de doação estimável em dinheiro, 150 tickets de combustível no valor de R$ 20 cada. E anexa ao recibo consta a nota fiscal emitida pela Marmeleiro Autoposto Limitada, Prainha, relativa aos combustíveis gasolina, etanol e diesel comum, na quantidade de 60 litros de cada um deles, em que pesa a ausência de documentação específica que pudesse comprovar o relatado pelo candidato, a fim de corroborar a informação repassada pelo assessor contábil, na forma como manifestada pelo órgão técnico,
de que se trata de dívida de campanha ainda não paga, tenho que os documentos juntados pelo candidato possibilitam a averiguação dessa receita, ainda que não seja em sua totalidade. Ademais, há que se considerar que o candidato conseguiu regularizar as inconsistências relativas aos demais recibos citados nesse item, restando somente esse de número 15. Portanto, de uma irregularidade que inicialmente atingiu o montante de 32 mil, restou somente 3 mil reais e ainda assim corroborado pela documentação fiscal. Sugere apenas um apontamento de ressalvas. No item B, divergência nos valores entre as informações relativas à despesa constante na prestação de contas e aquelas da base de dados do Justiça Eleitoral obtidas mediante confronto com notas fiscais de gastos eleitorais. Em relação a essa inconsistência, a divergência reporta a emissão de nota fiscal 1084 pela empresa Mocelin Pneus Auto Centro Limitada. No confronto com notas fiscais eletrônicas e de gastos eleitorais, consta que a nota foi emitida no valor de R$ 1.140, enquanto que na prestação de contas o valor registrado foi de R$ 1.650. Trata-se, pois, de uma divergência equivalente a R$ 510. Afirma o candidato que não existe divergência, vez que para o valor de R$ 1.650 foram emitidas duas notas fiscais, uma de R$ 1.140 e outra no valor de R$ 510, referente a serviço. Porém, destaca a unidade técnica que a empresa emitiu a nota fiscal no valor de R$ 1.650 em favor do candidato, e esse não apresentou nenhum documento citado pelo fornecedor que confirmasse o relatado, e concluiu que persiste a consistência conforme abaixo transcrito. Mas aqui eu pondero que, ainda que persista a inconsistência, em função do seu valor ínfimo, a diferença de 510, tendo em vista o valor da despesa da campanha, que foi 96 mil, não tem um condão de levar à desaprovação das contas, mas estão somente ao apontamento de ressalvas. Esse recibo de pagamento do cabo eleitoral referente à prestadora de serviço, a senhora Lucimara Souza Padilha, no valor de R$ 506,79, e cujo recibo foi apresentado no valor de 506, eu vou dispensar a leitura desse tópico, como bem dito pelo advogado, uma diferença de 20 e poucos centavos, que não justifica em hipótese alguma uma perda, não só do órgão técnico, como desse colegiado, para análise. É um erro material e que, mesmo que não fosse erro material, não justifica a desaprovação, a mera irregularidade. Da mesma forma, no item D, omissões relativas à despesa constante na prestação de conta e exame e aquelas constantes da base de dados do Justiça Eleitoral, que somam R$ 256,76. Aqui, eu continuo entendendo que cabe sim ao prestador de contas, detectado essa irregularidade, ir atrás das empresas e apresentar a justificativa de que ela não prestou o serviço, mas da mesma forma são R$ 256,76, são valores ínfimos que eu não reputo aptos a desaprovar contas, mas sim apenas a ressalva. Por fim, a inconsistência última, que é a letra E, inconsistência na identificação das doações indiretas recebidas em confronto com as informações prestadas pelos doadores em suas prestações de conta no valor de R$ 15 mil. Eu fiz um longo alinhavado, rascunhado, fundamentação aqui, mas a questão é muito simples. No recibo originário, de fato, constava a doação recebida do Diretório Nacional do PSDB no valor de R$ 15 mil. E ao depois, tendo solicitado ao prestador de conta que indicasse a fonte originária, ele indicou que teria sido o senhor Ilusmar Marge Schaeffer, né? Inclusive nominando o CPF dele. Só que a órgão técnico questiona que, como o dinheiro primeiro veio da campanha do Nilson Leitão, deveria ter vindo um documento daquela candidatura, daquela campanha, corroborando a informação. E eu estou afastando, não só com base em precedente dessa casa, que entende que não há necessariamente obrigatoriedade de especificar o doador originário, mas porque ele, de certa forma, ele atendeu ao pedido da unidade técnica. Ele disse, olha, foi o senhor Ilusmar. E está coberto de razão o nobre advogado, porque não se tem como aquilatar nesse momento quem está equivocado. Ao informar essa corte o nome e CPF da pessoa, ele assumiu o risco da veracidade da informação. Poderia não tê-lo feito, e eu fiz, né? E considerando a própria informação do nobre advogado de que a campanha, a prestação de contas do Nilson Leitão já está se encerrada, não há como confrontar. Então, nesse caso, eu entendo como ressalva apenas, e até porque ele assumiu o risco e disse o nome e o CPF da pessoa. Então, ele cumpriu, de certa forma, aquilo que foi solicitado pelo órgão técnico. Então, com essas considerações,
em que pese terem várias irregularidades, todas elas eu entendo que não justificam a desaprovação da conta. Percebe-se aqui que o prestador da conta, pelo seu advogado, veio várias vezes a esse tribunal durante a tramitação do processo, prestando informações, inclusive, o que mostra uma diligência para elucidar os fatos. E por isso eu estou em dissonância com os pareceres técnicos ministerial, julgando aprovadas com ressalva as contas do candidato Sadir Ribeiro Ramos. É como voto, senhora presidente. Como voto, primeiro vogal, doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Falheiros. Acompanho o relator. Desembargadora Maria Aparecida. Com o relator. Doutor André Luiz Posetti. Eu também, igualmente, acompanho o voto do eminente relator, senhora presidente. Doutor Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Sadir Ribeiro Ramos nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Bom Obrigado, dia. doutor. Bom serviço a todos. Processo 121.256, prestação de contas, requerente Zulmar Curzel. Parecer pela desaprovação das contas já mantido, o doutor Marcos Falheiros já está com a palavra. Senhora presidente, trata-se de prestação de contas de Zulmar Curzel, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo partido PTB nas eleições gerais de 2014, folhas 9 e 36. A CCIA-MT ofertou relatório preliminar para expedição de diligências relativas à análise de movimentação financeira, folhas 41 e 44. Após notificado, DJE 2024 de 2015, folhas DJE 8 e 9, as folhas 49 e 50 dos autos, candidato devidamente representado por advogado apresentou documentos justificativos, folhas 53/110. Em parecer técnico conclusivo, folhas 112 e 121, diante de novas inconsistências, a CIA-TRE-MT opinou pela manifestação do candidato. Devidamente notificado, DJE, as folhas 126 e 127 dos autos, o candidato apresentou sua justificativa e juntou novos documentos, folhas 129 e 148. Em novo parecer técnico conclusivo, folhas 150/151, a CCIA-TRE-MT apontou, em síntese, existência de recursos de origem não identificada recebidos indiretamente, no montante de R$ 21.952,17, opinando ao final pela desaprovação das contas. Nesta corte, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pela desaprovação das contas auditadas, folhas 154/157. É como relatório, senhora presidente. A excelência pode prosseguir, já foi ratificado o parecer. Bom, senhora presidente, o voto é extenso, mas a questão já é, por demais, já decidida aqui. Se vossas excelências, os eminentes pares quiserem, nós podemos ler aqui o relatório, mas a unidade técnica aqui assinalou a falta de identificação dos doadores originários de diversas arrecadações provenientes do Comitê Financeiro do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e do Comitê Eleições 2014, José Pedro Táxi, as quais totalizam R$ 21.952,17, contrariando a resolução 29, do artigo 29 da resolução TSE 23.406. Aqui eu tomei a liberdade e copiei no voto a tabelinha do parecer conclusivo, o segundo parecer conclusivo, que está juntado aos autos as folhas 150 e seguintes, em que constam o número das notas, o doador, no caso, eleição 2014, Zé Pedro Táxi, governador 5.600, e não consta o doador originário, né? A segunda nota final 02, eleição 2014, Zé Pedro Táxi, 6.268, que também não consta o doador originário. A nota final 06, de R$ 2.100, que já é da direção nacional do PSDB, que também não consta o doador originário. A nota 013, final 013, né?
oriundo da direção nacional do PSDB, R$ 1.710, que também não consta o doador originário. A nota de final 16 da direção nacional do PSDB, R$ 630, não consta o doador originário. A nota final 012, eleição 2014 Zé Perutax, que também não consta do doador originário. Esse montante ele equivale a 8% do total obtido pelo candidato, 261.000, que foi R$ 261.158,14. E eu considerei que é um valor substancial, e o entendimento desse magistrado é que o candidato ele é corresponsável por essas questões relacionadas à doação oriundas de comitês e partidos sem comprovação da origem, porque isso pode vir proveniente de fontes vedadas, etc. Enfim, o voto está disponível, mas o final está assim. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Zulmar Curzel, candidato a deputado estadual pelo PTB nas eleições de 2014, com fulcro no artigo 30, inciso 3 da Lei das Eleições e artigo 54.3 da Resolução TSE número 23.406/2014, com a determinação de recolhimento do valor de R$ 21.952,17 aos cofres do Tesouro Nacional nos termos legais. Não considerei que 8% seja um valor ínfimo, tá? Com base em jurisprudências que juntei no teor, no conteúdo do voto que está aí à disposição. Se Vossa Excelência quiser que a gente vote de forma tradicional, por favor, fique à vontade, tá? É como voto. Desembargadora Maria Aparecida. Estou de acordo com o relator. Doutor André Posetti. Senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos, porque nós acabamos de aprovar com ressalvas uma outra prestação e eu gostaria de apoiar esse processo. Doutor Ricardo. Doutor Paulo César. Vou aguardar a vista. Doutor Rodrigo Curvo. Aguardo o pedido de vista. Tribunal, adiada a conclusão do julgamento, faz pedido de vista do segundo vogal, doutor André Luiz Posetti, após relator e primeira vogal desaprovarem as contas do candidato. Matéria administrativa, projeto integrado das eleições de 2016. Trata-se da minuta de resolução acerca dos prazos e procedimentos para indicação, convocação e nomeação dos membros que comporão as juntas eleitorais nas eleições de 2016. Em atenção ao disposto no artigo 30, inciso 5, artigo 36, caput, ambos do Código Eleitoral e nas resoluções do TSE 23.450 e 23.456, impende ressaltar que o esboço do normativo sob comento foi aviado pela Secretaria Judiciária por efeito de proposta engendrada no âmbito do projeto integrado das eleições municipais de 2016. A assessoria jurídica ressalta que a citada minuta está em sintonia com os prazos fixados no calendário eleitoral e atos preparatórios para as eleições de 2016 e ainda pondera pela sua aprovação. A diretoria-geral aduz sua concordância e opina pela submissão da aludida minuta ao escrutínio deste plenário. É o breve relato. Considerando a necessidade de concatenar todas as atividades de planejamento e execução que envolvam a realização das eleições vindouras, assim como conferir previsibilidade aos procedimentos atinentes a todas as fases do processo eleitoral, instituir, por meio da Portaria 322/2015, a comissão responsável pelo projeto integrado das eleições municipais de 2016. No âmbito dos debates do grupo de trabalho, a agenda dos cartórios, designado pela mencionada portaria, em conjunto com os servidores das unidades que integram a Secretaria Judiciária, identificou-se a necessidade de editar ato próprio
a fim de nortear os procedimentos necessários ao cumprimento dos comandos contidos no Código Eleitoral e nas resoluções do TSE acerca da constituição das juntas eleitorais das eleições de 2016. Diante do exposto, nos termos do artigo 18, inciso 9 e 39 do Regimento Interno deste Tribunal, em consonância com o artigo 30, inciso 5 e 36, caput, ambos do Código Eleitoral, voto pela aprovação dos prazos e procedimentos para indicação e nomeação de membros titulares e suplentes que comporão as juntas eleitorais nas eleições municipais de 2016 na forma da minuta do normativo anexo. Espécie-se a resolução, é assim que estou dando encaminhamento a este voto. E consulto a desembargadora Maria Aparecida. De acordo com Vossa Excelência. Doutor André Posetti. De igual forma, de acordo, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Paulo César. De acordo. Doutor Rodrigo Curvo. Também acompanho, Vossa Excelência. Doutor Marcos Faleiro. Acompanho Vossa Excelência. O Tribunal, por unanimidade, aprovou a resolução que regulamenta os prazos para... que regulamenta prazos e procedimentos para indicação e nomeação das juntas eleitorais nas eleições de 2016, nos termos do voto da doutora relatora. Antes de dar por encerrada esta sessão, quero deixar também aqui... Pode chegar, doutor. Chegou em boa hora. Quero deixar nossa saudação e mais uma vez os nossos cumprimentos ao doutor Clébio de Oliveira Tavares, procurador regional eleitoral substituto, que estará nos abrilhantando aqui nas férias e ausências justificadas do doutor Douglas, e receba desta corte os nossos cumprimentos e nosso apreço por Vossa Excelência. Deixo a palavra aberta, caso alguém queira. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.